Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Newton. Nesse tempo da Quaresma, em que o Senhor nos convida a ouvir a sua voz de um modo especial, a passarmos este tempo no deserto com o Senhor, onde Ele fala ao nosso coração, gostaria de meditar um pouco com vocês sobre a vida do profeta Daniel. Na vida desse profeta, nós podemos colher tantos ensinamentos para vivermos bem esse tempo até mesmo de quarentena, desse tempo de isolamento social, esse tempo em que tantas vezes vem ao nosso coração a ansiedade, a preocupação, o medo, até mesmo para alguns uma certa revolta interior de não poder estar juntos, nem mesmo para rezar. Mas olhando a vida do profeta Daniel, nós podemos ter um ensinamento de Deus também para esse tempo. Daniel foi um israelita de linhagem nobre, levado cativo de Judá para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Na Babilônia, Daniel, junto com seus amigos, foi educado para o serviço no palácio do rei. E o rei havia determinado que fossem servidas aos jovens capturados as mesmas iguarias que eram servidas nos banquetes reais. Você pode ver isso na sua Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 e seguintes. Nós vemos como esses jovens, e Daniel de um modo especial, um jovem cheio de Deus, ele não queria se contaminar com os alimentos que vinham da mesa do rei, certamente porque dentre aqueles alimentos devia ter algum alimento que era proibido pela lei de Moisés. E Daniel faz uma proposta ao chefe dos eunucos para que eles não tivessem a obrigação de comer os mesmos alimentos. E o chefe dos eunucos, claro, com medo, ele até gostaria de ajudar Daniel, mas ele diz: eu temo que o rei que estabeleceu essa alimentação para vocês, ele perceba que vocês estejam abatidos em relação aos outros jovens e que eu acabe sendo repreendido. E Daniel disse: olha, vamos fazer uma experiência. Durante 10 dias, você só dá a nós legumes e água. Durante 10 dias. Depois desses 10 dias, então, você vai observar e você faz de acordo com o que você tiver observado. E aí o dispenseiro concordou com essa proposta e submeteu esses jovens a essa prova durante 10 dias. E no final desse prazo, ele percebeu que a aparência de Daniel, Misael, Ananias e Azarias estava muito melhor do que a dos outros que comiam tudo que vinha da mesa do rei. Eles estavam bem mais gordos e a sua aparência estava bem mais corada. E a palavra de Deus diz também que a esses 4 jovens, também por causa desse propósito, e aí nós podemos ver que é um propósito de um jejum, 10 dias somente comendo legumes e bebendo água, Deus concedeu a esses 4 jovens talento e saber, um domínio das letras e das ciências. E Daniel era particularmente agraciado por Deus no entendimento, na interpretação de visão e de sonhos. Diz no versículo 20: em qualquer negócio que necessitasse de sabedoria e sutileza, e que o rei os consultasse, este achava-os 10 vezes superiores a todos os escribas e mágicos do rei. E isso fez com que eles ficassem servindo diretamente ao rei. Daniel, de modo particular, ganhou fama interpretando os sonhos do rei Nabucodonosor. O rei deu muitos presentes a Daniel e colocou como administrador da província da Babilônia. Chegou um tempo em que morreu o rei Nabucodonosor e o outro rei que assumiu, chamado Belsazar, assumiu o trono. Esse rei deu uma festa
e mandou trazer os objetos sagrados, né, os cálices que tinham sido roubados lá do templo de Jerusalém. E ele mandou trazer esses cálices para a festa para profanar, para zombar de Deus. Lembrando que aqui na Babilônia, um povo pagão e que não temia ao Deus de Israel. E Deus puniu esse rei na mesma noite. Dario, que é rei dos persas, matou Belsazar, esse que zombava de Deus, profanando os objetos de culto. E Dario conquistou a Babilônia naquela mesma noite. O rei Dario logo percebeu as capacidades de Daniel e colocou como um dos supervisores na província da Babilônia. Daniel começou então a se destacar entre os supervisores, né? Aquele que busca fazer a vontade de Deus, aquele que busca estar sempre em união com Deus, ele sempre se destaca. Se nós entendêssemos isso. E o rei até planejava colocar Daniel como supervisor geral de toda a província. Só que, é claro, os outros supervisores, com inveja de Daniel, começaram a armar um plano para prejudicar Daniel. Lembrando aqui que a essa altura, né, nós não falamos, mas você tomando todo o livro de Daniel, você vai ver quantas vezes Daniel e seus amigos foram perseguidos por inveja, foram perseguidos por causa da sua fé, porque tinham a sua fé inabalável no Deus de Israel. A essa altura já havia passado também o episódio dos três jovens colocados na fornalha, né? Os 3 amigos de Daniel, porque não quiseram se prostrar diante da imagem que foi construída do rei. E aqui, já olhando um pouco mais à frente, os outros supervisores, com inveja de Daniel, começaram então a armar um plano para prejudicar Daniel. Qual que era esse plano? Eles tentaram de todas as formas e não acharam nada que eles pudessem acusar Daniel, a não ser que fosse qualquer acusação no âmbito religioso. E o plano deles era que o rei decretasse que durante um mês todas as orações fossem direcionadas somente ao rei, como uma espécie de adoração ao próprio rei. E quem desobedecesse a essa ordem deveria ser jogado na cova dos leões. Mas Daniel não se intimidou com o decreto. Nós podemos tomar na nossa Bíblia, no livro de Daniel, agora no capítulo 6. Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima janelas que davam para o lado de Jerusalém. Olha só, Daniel entra na sua casa, vai para o quarto de cima, no andar de cima, onde lá tinha janelas que davam na direção de Jerusalém. E diz a palavra de Deus: e 3 vezes ao dia, ajoelhado, como antes, continuou a orar e a louvar a Deus. Já era o costume de Daniel rezar 3 vezes ao dia, ajoelhado, na direção de Jerusalém, na direção do templo. Naquele momento em que ele está, de certa forma, sendo ameaçado de não poder rezar ao Deus de Israel, ele não se intimida e continua a sua vida de oração, continua a sua vida de união com Deus. Aqui nós precisamos lembrar que eles estavam na Babilônia, longe do templo, longe de Jerusalém, da cidade santa, o lugar da referência de Deus, o lugar da manifestação de Deus. Mas Daniel dava o seu jeito. Daniel, da janela do seu quarto, ele se ajoelhava e olhava na direção de Jerusalém e rezava. E diz, no finalzinho do versículo 11, ele continuou a orar e a louvar a Deus. O louvor a Deus não pode cessar nos nossos lábios. A oração, o ajoelhar-se diante do nosso Deus,
mesmo diante das perseguições, mais ainda diante das perseguições, nós precisamos permanecer ajoelhados, precisamos permanecer orando e louvando a Deus. O louvor não deve cessar nos nossos lábios. Podem até nos impedir de um modo público, manifestar a nossa fé, mas na nossa casa, no nosso quarto, ajoelhados, nós devemos continuar a orar e a louvar a Deus. Mas fazia parte do plano daqueles homens ficar vigiando Daniel, e eles o fizeram. E assim que o encontraram orando a Deus, eles correram para contar ao rei. Ao ouvir sobre essa desobediência do profeta, Dario ficou muito triste e tentou salvar Daniel até o final do dia. Mas os homens que tramavam contra Daniel trataram de que o decreto fosse cumprido e Daniel fosse lançado na cova dos leões. No dia em que Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei foi para casa e não conseguiu dormir à noite. Quando o dia amanheceu, o rei se levantou depressa e correu para a cova dos leões. Aflito, Dario chamou por Daniel próximo à cova. Ao ouvir o chamado do rei, Daniel respondeu dizendo que Deus tinha enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. O rei ficou muito alegre e mandou que tirassem Daniel da cova. E ordenou que aqueles que se levantaram contra Daniel fossem lançados juntamente com suas famílias na cova dos leões. Por fim, o rei editou um decreto para que todos temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Meus irmãos e irmãs, Daniel foi um homem íntegro, justo, temente a Deus acima de qualquer coisa. Ele nunca aceitou se corromper, nem pelos maiores tesouros, nem pelos maiores presentes que lhe foram oferecidos. Daniel era fiel a Deus, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. E a sua história nos ensina que é possível, sim, buscar a Deus mesmo numa terra estranha, longe de Jerusalém, longe do templo, mesmo no cativeiro, na escravidão. Nós estamos vivendo essa situação tão difícil com esse vírus, que é como que o nosso inimigo invisível, uma ameaça que pode estar por toda parte. Mas deixa eu te falar uma coisa. O vírus pode até te impedir de ir à missa, de sair de casa para ir se confessar, mas ele não pode te impedir de jejuar e de rezar. O vírus não pode te impedir de, na tua casa, você se ajoelhar e na direção de Jerusalém, na direção do templo, na direção de Deus, de você elevar o teu louvor, a tua oração. Daniel estava preso, estava cativo na Babilônia, e ainda assim ele jejuava e orava. E olha, você não está cativo, você não está preso, você é livre. Você só foi convidado a ficar na sua casa. Mas aí da sua casa, você tem a liberdade de rezar, de louvar a Deus, de jejuar. Coloca o teu joelho no chão, reza pelos teus, reza pelo mundo. São tempos difíceis, é tempo da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.